Olá, espero que estejas bem desde o último vídeo e a mensagem que eu tenho para ti hoje é sonhos de Deus. Os sonhos de Deus, muitas vezes, nós podemos sentir que algo foi plantado no nosso coração e que eu acho que consigo fazer isto, eu acho que vou atingir isto. E muitas vezes o normal é nós comentarmos com a nossa família, muitas vezes com os nossos amigos. Por vezes esses sonhos que Deus coloca no nosso coração, que a maior parte das vezes é sobre o nosso propósito, aquilo que viemos à Terra fazer, aquilo que temos que alcançar e que Ele tem para nós, são coisas muito grandes. E o normal é nós comentarmos com a nossa família e amigos. Por vezes essas coisas são tão grandes que eles são os primeiros a nos tirar, como é que eu ia dizer, o tapete, dizer: não achas que estás a sonhar muito alto? Não achas que isso não são coisas da tua cabeça, que é algo impensável? E aí, a maior parte das vezes, é quando nós pensamos realmente isto deve ser algo da minha cabeça, algo que não faz sentido e que para que é que eu estou a perder tempo com isto? E não é isso que Deus quer que tu faças, nem tu, nem eu. Eu estou a dizer isto porque também já passei por essas situações que é Deus plantar algo no meu coração e eu sentir: eu tenho isto para fazer, eu vou-me propor a isto. E as primeiras pessoas que muitas vezes nós comentamos e que queremos desabafar são as primeiras pessoas a tirar-nos a primeira energia. E a primeira coisa que é vamos avançar, nós já estamos, muitas vezes, a maior parte das vezes, eu falo por mim, já estamos com aquele receio de começar e ouvindo pessoas de perto que nós consideramos e que nós temos carinho, nos dizer logo em primeira mão de isso não deve dar, isso não... Normalmente são pessoas que só estão a ver o lado da coisa que vai correr mal e não o lado de Deus, o lado que é para fazer isto, pode ser difícil, mas vai acontecer e só depende de ti, só depende de tudo o que vai acontecer. E na Bíblia tem muitas histórias sobre isso. Uma das que eu estive a ler há pouco tempo e que me tocou bastante foi que o primeiro rei de Israel, Saul, ele também foi chamado pelo profeta Samuel e escondido de toda a gente, o profeta, o povo todo de Israel queria um rei, queria um rei, queria um rei. Basicamente o povo queria substituir Deus por alguém na terra físico que representasse Deus. E é lógico que o povo já tinha uma pessoa para esse cargo, e só que Deus não queria essa pessoa, e Deus é que sabe quem é que ia ser rei. Então Deus escolhe Saul, e Saul é ungido pelo profeta Samuel, sem ninguém saber do que se estava a passar. E no dia que ia ser dito quem é que ia ser o rei, o profeta Samuel declarou que quem ia ser era Saul. E o que acontece é que uns dias antes, Saul, ao já ter sido ungido e saber que ia ser o escolhido de Deus, porque tinha um coração puro e era uma pessoa de bem, era da menor tribo, da menor família, uma pessoa que aos nossos olhos era, se calhar ia ser o último que ia ser escolhido por Deus. Só que os olhos de Deus não são os nossos olhos, Ele vê aquilo que nós não vemos. E Saul é o escolhido. E dias antes, o Saul, ao ser ungido, ele tenta perguntar à mulher o que é que achava-se, por exemplo, porque ninguém sabia quem é que ia ser o rei. Qualquer pessoa de Israel poderia ser o rei. Deus é que ia escolher e o Samuel ia dizer, o profeta Samuel. E ele
como já sabia que ele é que ia ser o rei, já tinha sido ungido, chega a perguntar tanto à mulher, como ao pai, como ao filho mais velho, o que é que achavam se, por exemplo, se ele fosse o rei. E todos eles não acreditaram naquilo que Saúl te estava a dizer, e todos diziam, tu, como é que... Podes estar descansado que tu não vais ser rei, tu não tens capacidades para isso, tu não tens cabeça, não tinha, aos olhos deles, até da própria família, ele não tinha capacidades para ser rei. E o que aconteceu é que Deus não ouviu aquilo que a própria família de Saúl viu, e que o próprio Saúl duvidava também de si próprio. Depois de ouvir as pessoas então que eram de perto dele, pessoas que ele amava, a dizerem-lhe isso, que ele não tinha capacidades, ele próprio se convence também que não tem, apesar de já ter sido ungido e escolhido pelo profeta. Mas quando tu deixas de ouvir a voz interior, a tua voz e a voz de Deus que está dentro do coração, e começas a ouvir mais as vozes de fora, tu começas a perder as tuas forças e começas a perder o teu brilho. E muitas vezes nem chegas a começar aquilo que Deus te propôs para fazer. E esse é um grande mal que todos nós temos. E é onde o mal ataca, que é na dúvida. É onde o mal está à espreita. Implantar a dúvida em nós, no nosso coração. E quando nós ficamos, eu não sei, temos de ter certezas, porque o bem está na certeza. A dúvida, como eu costumo dizer, em cima do muro, já estamos do lado do mal, porque nem estamos para um lado nem estamos para o outro. Por isso, devemos sempre seguir aquilo que Deus planta dentro do nosso coração. Se calhar o melhor até é não dizermos a ninguém, guardarmos para nós e começarmos a fazer. E quando as coisas derem certo, como foi com Saúl, as coisas começaram a correr bem, eles começaram a ganhar várias batalhas, começaram a ganhar territórios, reconquistaram terras. Como todos, ou quase todos sabem, depois Saúl torna-se tão grande que ele próprio pensa que já não precisa de Deus, ele próprio pensa que já é mesmo Deus. E aí é quando há o afastamento, que é como eu falei no vídeo da semana passada. Muitas vezes, quando as coisas correm bem demais, nós esquecemos de Deus, esquecemos de ouvir a voz dele, esquecemos de saber para onde é que temos que ir, o que é que temos que fazer. E é aí que fazemos muitas vezes aquilo que eu chamo que é o mal disfarçado, que é, eu vou fazer isto e no fundo sei que não é correto, mas alguém disse que tinha que fazer, mas não é alguém disse, tu tens que seguir aquilo que Deus pede. Temos 10 mandamentos que os temos que seguir. E se alguma coisa que tu estás a fazer, se sabes que dentro desses, que ela cabe dentro desses mandamentos e que tu estás a falhar, já estás mal. E não podes vir com desculpas, podes vir dizer que foi por causa disto. Não estás correto. E não tentes te enganar a ti próprio. E foi aquilo que aconteceu a Saúl. Que ele perde-se depois para o final, até à sua morte pelos inimigos, e depois veio o rei Davi. Mas o princípio é Deus vê nele alguém que vai ser rei de Israel, o primeiro rei, mas a própria família e as pessoas perto dele não viam isso. E o que acontece é que ele seguiu em frente, ele provou que estavam errados e que conseguiu fazer o primeiro exército de Israel, conseguiu reconstruir muitas cidades que tinham sido destruídas e conquistar outras quantas. Seguindo a voz de Deus, seguindo Deus, até ele se desligar de Deus, tudo correu bem. E ele foi mais do que alguma vez ele pensou. Por isso eu quero que tu penses nesta história e que sigas esse exemplo, sigas que se Deus está a semear, ou que te deu uma visão, que te deu um sonho, que tu sentes que devias fazer isto, devias ajudar aquelas pessoas, devias fazer algo para ajudar, devias
vais conquistar isto ou aquilo, se Deus deu esse sentimento no teu coração, segue. Não ouças aquelas vozes que dizem isso é grande demais para ti, isso é difícil demais, porque todas as pessoas que conseguiram grandes objetivos, grandes feitos, não ouviram essas vozes que estavam ao lado deles, não ouviram essas pessoas, porque muitas vezes, inconscientemente, essas pessoas estão a dizer-te isto, porque se tu conquistares, muitas vezes vai ser mal para elas, porque tu, os teus amigos, os teus familiares, muitas vezes estão no mesmo patamar, e se alguém sai daquele patamar e consegue atingir alguma coisa muito grande, eles próprios vão pensar que eles não são fortes o suficientes ou não conseguiram e são os fracassados, e não tem nada a ver com isso. Tem a ver que cada qual tem o seu propósito, e o teu é um, os deles é outros, e tu não ouças aquelas vozes que estão a tentar te bloquear logo no princípio, porque quando as coisas derem certo, todos eles vão dizer que acreditavam, todos eles vão te bater nas costas e todos eles vão dizer foi espetacular e eu sempre acreditei, ainda bem que foste em frente, porque a história diz isso mesmo. Todos aqueles que tiveram ideias grandiosas e que não deixaram que os à sua volta os parassem, eles tiveram êxito. Por isso, segue esse sonho que Deus semeou no teu coração e consulta-o. Pergunta a Ele para onde é que tens que ir, o que tens que fazer, como tens que fazer, por onde começar. Ele vai-te responder cada coisa a seu tempo. E muitas vezes não te responde logo porque está a precisar que tu amadureças essa parte, para que tu sigas em frente, para que tu chegues lá. Eu espero que esta mensagem dos sonhos de Deus tenha enchido o teu coração de coragem para aquele sonho que está aí dentro, que por vezes tu nem queres consultá-lo e pensas que é coisas da tua cabeça, que ele saia cá para fora. Começa por escrevê-lo, começa por visualizá-lo, e o principal de tudo é tem fé e visualiza como se já tivesse feito, visualiza como tu estás a fazer, depois mete mãos à obra, começa a fazer. Não vai ser fácil, não vai ser do dia para a noite, tudo tem o seu processo e tudo demora o seu tempo, mas o primeiro passo é começar, o segundo passo é acreditar e é ir em frente, e vamos com fé em Deus, tudo vai acontecer e tu vais conseguir. Espero que, se esse sonho estava aí guardado numa gaveta, saia cá para fora e começa esse caminho junto de Deus e começa a fazer aquilo que Ele semeou no teu coração. Se este vídeo te ajudou, mete um gosto e partilha, por favor, que é para esta mensagem de Deus chegar o mais longe possível e fazer com que todos que têm sonhos que estão guardados na gaveta, ou que estão envergonhados, ou que simplesmente até chegaste a dizer a alguém e essa pessoa tirou-te logo esse sonho porque disse uma ou duas coisas, mas ele não está a ver com os olhos nem com o coração que Deus meteu em ti. Por isso tu és diferente dele, e se Deus colocou esse sonho em ti é porque tu é que vais conseguir. Espero que este vídeo tenha-te ajudado e até a próxima semana. Obrigado por tudo, pelas partilhas, pelos gostos e por fazerem também com que estes vídeos cheguem mais longe a mais pessoas e que ajudem o máximo com as mensagens de Deus de uma forma simples e que toda a gente saiba e perceba o que é que eu estou a dizer. Se precisares de alguma coisa ou de tirar alguma dúvida, não hesites em mandar mensagem que eu respondo. Obrigado e até à próxima semana.